Tem dias que a gente responde o e-mail do trabalho às 3 da manhã só para não ter que encarar o teto escuro e o barulho dos próprios pensamentos. É uma correria tão burra que a gente inventa a urgência onde só tem vazio, com medo de que, se o mundo parar de girar por 5 minutos, a gente descubra que esqueceu de viver. São 11h30 da noite de uma terça-feira e você está diante da tela do computador reorganizando pastas que já estavam organizadas. Não tem urgência nenhuma. O arquivo não vai mudar de lugar sozinho se você não mexer, mas você mexe. Você arrasta um documento para cá, cria uma subpasta ali, renomeia um PDF com a data de hoje, só para ter certeza de que o relógio vai girar mais um pouco. O corpo tá pesado, o olho tá ardendo de luz azul, a lombar deu sinal de vida faz tempo, mas desligar a máquina agora parece uma ameaça. E não é ameaça de perder prazo. É a ameaça do silêncio. Porque se você fechar a tampa do notebook, apagar a luz da cozinha e deitar no escuro, o mundo lá fora para. E quando o mundo lá fora para, o barulho aqui dentro começa. É impressionante como a gente inventa urgência para não precisar encarar o tédio, que na verdade é só um disfarce elegante para uma pergunta muito mais simples. O que é que a gente tá evitando sentir? A gente vive como se estivesse sempre no meio de uma escala de aeroporto muito movimentada. Sabe aquela sensação de que você não pode parar no corredor porque vai atrapalhar o fluxo, porque todo mundo tá indo para algum lugar com mala de rodinha e passo apressado? Então, a gente carrega esse aeroporto mentalmente para dentro de casa. Se não tem nada para resolver, a gente cria. Se a geladeira tá limpa, a gente inventa uma receita complexa que usa 10 panelas diferentes só para ter o que lavar depois. Se a casa tá arrumada, a gente cisma que o rodapé da sala tá precisando de uma atenção que ele claramente não pede desde 1900 e pouco. O filósofo Blaise Pascal, lá no século XVII, já reparava nisso, mesmo sem ter internet ou notificações no celular. Ele dizia que toda a desgraça do homem provém de uma única coisa: ser incapaz de ficar sozinho, em silêncio, num quarto. Parece exagero dramático de pensador antigo, mas tenta fazer o teste. Fica 10 minutos sentado na sala, sem música, sem celular na mão, sem olhar para a parede, fingindo que tá pensando em nada. Só existindo. Em 2 minutos a mão vai no bolso sozinha atrás do aparelho, como se o dedo estivesse com abstinência de toque. A gente tem medo do vazio porque o vazio é o lugar onde os nossos próprios pensamentos vêm cobrar aluguel. Tem uma cena clássica no filme O Show de Truman que ilustra muito bem essa nossa mania de manter a engrenagem girando a todo custo. No começo do filme, o personagem do Jim Carrey vive numa cidade perfeita, cercada de rotinas previsíveis, comerciais encaixados nos diálogos e uma sensação constante de que tudo está sob controle. Ele acorda, fala com o vizinho, cuida do jardim, sorri para as câmeras escondidas. Ele não tem um segundo de espaço genuíno para duvidar da própria realidade, porque a própria estrutura da vida dele foi feita para mantê-lo ocupado demais reagindo aos estímulos externos. E quando ele começa a perceber que tem algo errado, que as engrenagens rangem, o primeiro instinto dele é o quê? Tentar entender o que está quebrado na engrenagem, em vez de olhar para o próprio reflexo e perguntar quem ele é quando ninguém está assistindo. A gente faz exatamente isso, mas sem a equipe de TV em volta. A gente constrói um Truman Show particular onde o diretor somos nós mesmos, e o roteiro é uma sucessão infinita de tarefas menores que nos impedem de encarar a grande pergunta. Ficar ocupado virou o analgésico mais aceito socialmente. Ninguém olha feio para quem diz que está correndo. Pelo contrário, nossa, que guerreiro, quanta coisa para fazer. É um elogio vazio que alimenta a nossa fuga. E é curioso como a gente confunde cansaço físico com dever cumprido. Tem dias em que a gente se joga no sofá no fim da noite com aquela exaustão nos ossos, mas com um fundinho de orgulho no peito, como se o sofrimento de ter ficado 12 horas seguidas sem respirar direito fosse a prova de que a gente existe. Se a gente não tá exausto, parece que o dia foi desperdiçado. Como se a nossa única utilidade no mundo fosse o desgaste. Só que o corpo não é uma bateria infinita que avisa com antecedência quando vai desligar. Ele vai dando pequenos sinais que a gente vai abafando com mais café, mais scroll na tela, mais uma listinha de pendências para amanhã. A gente vive no modo de sobrevivência automático, aquele em que você faz as coisas no piloto automático e, quando percebe, já chegou em casa, abriu a porta, tirou o sapato e nem lembra exatamente como foi o trajeto. E aí vem o domingo. O bendito domingo de tarde, aquele horário maldito entre 4 e 7 da noite em que a luz do sol começa a baixar e a cidade inteira parece entrar num silêncio coletivo. Para quem usa a ocupação como escudo, o domingo é uma tortura sutil. Porque não tem desculpa. O mercado tá fechado, os amigos estão descansando, as demandas da semana ainda não começaram a chegar por mensagem, e de repente você se vê diante do espelho do banheiro lavando o rosto. E é nessa hora que o bicho pega. É o momento exato em que o barulho de fundo do mundo desliga e sobra só você com a sua própria companhia. E convenhamos, passar o tempo todo fugindo de si mesmo faz com que o próprio eu vire um estranho meio esquisito, alguém que a gente prefere não encarar por muito tempo.
Sabe aquela sensação de estar sentado na sala de casa, olhando para a parede, e sentir um aperto no peito sem motivo aparente? Esse aperto não veio do nada. Ele é o acumulado de todas as vezes em que você disse agora não dá, preciso terminar isso aqui, para uma dorzinha emocional, para um cansaço físico, para uma vontade genuína de só deitar no chão e não fazer absolutamente nada. A gente vai empurrando a poeira para debaixo do tapetaço da produtividade até que a sala inteira vira uma lombada intransitável. É como o protagonista de Clube da Luta, o Jack, que passa o filme inteiro correndo de um lado para o outro, obcecado por montar o apartamento perfeito com móveis daquela revista sueca, colecionando catálogos e cumprindo metas invisíveis de consumo e conforto, só para anestesiar o vazio profundo de uma vida que ele não reconhece como sua. Ele precisava de insônia crônica e de uma destruição total da própria rotina para finalmente perceber que o monstro que ele tentava evitar não morava lá fora, mas na própria incapacidade de parar e olhar pro estrago. Na nossa vida, a gente não explode o apartamento, mas enche a agenda de compromissos desnecessários, cria novas tarefas em cima da hora, responde aquela mensagem da madrugada, tudo para não precisar lidar com o silêncio que grita lá no fundo. E a ironia mais cruel dessa história é que a gente faz isso em busca de segurança. A gente acha que, se mantiver o controle absoluto sobre cada minuto do dia, se não deixar nenhuma fresta aberta pro acaso, o sofrimento não vai conseguir entrar. Mas o que acontece é exatamente o oposto. A gente se blinda tanto contra a vulnerabilidade que acaba se trancando do lado de fora da própria vida. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de a sociedade do cansaço, onde a gente se explora voluntariamente, achando que tá exercendo a nossa liberdade, como se ser produtivo até a exaustão total fosse a maior conquista da modernidade. A gente virou o carrasco de si mesmo. A gente acorda de manhã já culpado por não ter respondido um e-mail antes do café, vai dormir se julgando porque faltou riscar um item da lista de afazeres, e no meio disso tudo esquece o gosto das coisas simples, o prazer de perder tempo com absolutamente nada, de olhar pro teto sem sentir que tá cometendo um crime contra o próprio futuro. Lembra daquela cena clássica de Curtindo a Vida adoidado, quando Cameron tá lá no quarto, paralisado de medo, olhando pro nada, esmagado pelo peso das expectativas que criaram pra ele. Ele não consegue nem respirar direito porque foi educado para acreditar que parar é o mesmo que fracassar. E aí o Ferris Bueller chega e diz aquela frase que todo mundo que vive no modo turbo precisa ouvir: a vida passa rápido demais. Se você não parar e olhar de vez em quando, você pode acabar perdendo ele lá. É claro que na vida real a gente não sai roubando a Ferrari do pai para passear em Chicago, mas a gente podia aprender um pouco com a coragem de simplesmente apertar o botão de pausa. O descanso não é um prêmio que a gente ganha depois de esgotar todas as nossas energias até sobrar só o pó. O descanso é parte da vida, é o oxigênio que permite que a gente continue existindo sem virar uma máquina de fazer tarefas. Da próxima vez que você se pegar inventando serviço no sábado à tarde só pra não encarar o vazio do sofá, ou sentindo aquela culpa esquisita por estar assistindo a uma série inteira no domingo sem fazer nada útil, lembra que tá tudo bem. O mundo não vai desabar se você deixar a louça pra mais tarde. A Terra vai continuar girando, o Sol vai nascer na segunda-feira de qualquer jeito, e as suas demandas vão continuar te esperando lá. A diferença é que, se você se der a chance de respirar um pouco, talvez você consiga reencontrar a pessoa que ficou soterrada embaixo de tanta urgência inventada. Fecha a aba do navegador, desliga o modo automático por 10 minutos, aceita o tédio como quem recebe a visita de um velho amigo meio chato, mas inofensivo. Vai lá viver um pouquinho sem precisar justificar cada segundo da sua existência. A vida acontece exatamente nesse espaço vazio entre uma obrigação e outra, bem onde a gente tem mais medo de olhar. Foto real. Cansaço real. E é só na voz. Deixa o like.